Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de podcast We Run This City e hoje temos connosco o extraordinário convidado Gonçalo Nascimento Rodrigues. Gonçalo, olá a todos. Obrigado por teres vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. Vamos lá começar? Vamos a isso. Vamos embora. Qual é a tua expectativa sobre este podcast? Epá, eu não... nenhuma. No teu ponto de vista, cidade de Lisboa, o que é que te diz? O que é para ti Lisboa? Vá lá, então vou fazer 49 anos, eu nasci em Lisboa, Estás a fazer Lisboa, 50, não é? Estou quase a fazer 50, pô, já faço 50. A cidade é a minha casa, Lisboa é a minha casa. Nasceste aonde? Eu nasci nas Avenidas Novas, eu sou das Avenidas Novas, sempre fiz praticamente toda a minha vida nas Avenidas Novas, não é? Eu trabalhei ali entre campos, ou trabalhava junto ao Marquês de Pombal. Coisa faz-se no raio de 20 minutos a pé. Eu adoro Lisboa. Às vezes podia explorar mais a cidade, quer dizer, mas Lisboa é a minha casa. Eu durante muitos anos vivi aqui na Graça. Vivi na Rua da Bela Vista. Aí 10 anos. Eu frequentava esta zona mais quando era miúdo. É? Andava ali no Sagrado Aqui perto. e frequentava mais esta zona. A Graça é um bairro ícone, não é? Aqui um restaurante que se come muito bem, que é o Pitel. Está em quase todos os roteiros turísticos. Gostas de usufruir da cidade? Tens como... Faço por isso, não é? É? Eu faço por isso. Eu sou um gajo de andar na rua, estar na rua. Mas depois também, gosto de estar sossegado em casa. Gostas? E eu tomei essa decisão na minha vida. Vou largar tudo e vou para casa tomar conta dos filhos. Eu já não estudava, eu tinha quase 10 anos de atividade profissional, nunca tinha voltado a estudar, tinha feito a licenciatura de Gestão da Católica, não tinha voltado ao estudo. Tinha 10 anos de mercado imobiliário, nunca tinha lido praticamente uma coisa sobre imobiliário. Aquilo ali era tudo pela prática. Uhum. E coincidiu com uma fase na minha vida familiar em que a minha mulher teve um reposicionamento interno dentro da empresa onde ela trabalha. Não conheço ninguém que tenha aquela capacidade de trabalho. Ela tem uma capacidade de trabalho inesgotável. Inesgotável. É uma coisa extraordinária. Uma energia, e que eu acho que é isso que me faz, enfim, também todos os dias perceber que continuo apaixonado pela minha mulher. Que a minha mulher, durante muitos anos, não percebia porque é que eu não fazia nada. Porque é que eu passava tantas horas sem fazer nada. Porque é que quando nós vamos para a Ferreira do Zezer eu consigo estar um dia inteiro lá fora, no jardim, sentado, a olhar para o nada. Horas a fio, a olhar para o nada. E a minha mulher não percebia. E o que é que pensas quando Em tudo. Penso em tudo. Planeio quase o meu ano todo na minha cabeça. És muito pensativo? Sou muito pensativo, porque como não sou criativo, eu não tenho a capacidade de criar e de imaginar rapidamente. Eu tenho, como sou mais analítico, tenho que planear, tenho que pensar as coisas de uma forma estruturada e planeada. Entre 2007 e 2009 eu tive 1 ano e meio a estudar, em que tirei 2 Masters, tirei um Master em Finanças Imobiliário e outro Master em Finanças, todos no ISCTE. E o Master de Pai. E tirei quase um doutoramento de Pai. E esta componente mais do estudo, da análise, desta componente mais académica, e ser capaz de aliar esta componente académica a uma realidade prática do mercado, eu ganhei com o professor Rui Alpalhão. De caras, porque o professor Rui Alpalhão conheci-o no ISCTE, ele era o coordenador do Master que eu fiz em Finanças Imobiliárias, tive a fortuna, clara, de trabalhar depois com ele durante algum tempo e aprendi imenso com ele e ganhei este gosto, pela componente mais académica. Foi a partir de que idade? Foi a partir de 2007. Eu, em 2007, tinha 33 anos. 33. E, portanto, foi a partir dos 33 anos que eu larguei tudo. Larguei, pura e simplesmente. Fiz ali contas à vida, dava para estar uns tempos sem trabalhar, se fosse possível, e tirei ali um ano sabático. Para estudar e estar com os miúdos. E depois, a partir daí, sabes que esta coisa de tu entrares no ambiente da universidade, mas fundamentalmente conheces outras pessoas que vêm de realidades completamente distintas, naturalmente traz ideias. E foi em 2008 que eu tive a ideia de lançar o Out of the Box. Sim. E lancei o Out of the Box inicialmente com um colega do ISCTE, é o Pedro Rodrigues. O Pedro... Curioso, isso se calhar ninguém sabe. O Pedro
foi a pessoa que eu conheci em toda a minha vida com maior conhecimento sobre mercados financeiros. Era uma coisa astronómica o que ele percebia e a quantidade de informação e de conhecimento que ia naquela cabeça sobre mercados financeiros. E eu desafiei-o a nós fazermos uma newsletter trimestral, aliando a componente do imobiliário à componente mais financeira e à lógica mais dos mercados financeiros, porque era isso que eu queria. Eu queria tirar o imobiliário da mera lógica dos metros quadrados e da construção e trazê-la para o mundo financeiro, porque o ativo imobiliário já nessa altura nos Estados Unidos era um ativo financeiro, era um ativo de investimento. E eu queria trazer essa lógica para o nosso mercado. E desafiei o Pedro a nós produzirmos uma newsletter trimestral em que escolhíamos os temas que queríamos abordar. Era um documento muitíssimo técnico, um bocado maçudo, eu reconheço. Há 15 anos, gostava de ver esse... E nós devo ter guardados no computador, com certeza. Gostava de ver isso. Em que eu abordava temas sobre o subprime. Não esqueças que o subprime rebentou em 2007. Portanto, aquele meu ano de master em finanças imobiliárias, para mim foi uma alegria. Porque estava tudo a fervilhar, estava o mercado a arrebentar por todo o lado e eu estava a estudar. Para mim era ótimo. Eu estudei tudo o que havia para estudar, li tudo o que havia para ler sobre o subprime, e conjugado com esta capacidade que o Pedro Rodrigues tinha sobre mercados e ativos financeiros, nós desenvolvemos um conteúdo técnico todos os trimestres. Eu tinha uma mailing list de 300 pessoas na altura, que eram os contactos que eu trazia dos meus 10 anos de atividade profissional, para quem eu lançava a newsletter. Nós fazíamos ainda uma outra coisa, nós obrigávamos-nos a que a newsletter fosse sempre patrocinada, monetariamente, e esse valor revertesse para qualquer instituição a 100%. Portanto, conseguimos ainda angariar alguns milhares de euros, entregámos a algumas instituições na altura, e tinha lá sempre o logotipo da instituição, a apresentação da instituição que era obviamente patrocinada, e da empresa que patrocinava. E nós fizemos aquilo durante algum tempo, e eu rapidamente percebi, fizemos aquilo durante um ano e pouco, e eu rapidamente percebi que não era aquele o caminho. Não era. E que o mundo estava a mudar muito rapidamente e não podia ser com aquele formato. Tinha que ser um formato mais regular, mais acessível. E tive a ideia de lançar o blog. Mas na altura praticamente não se falava de blogs. Em 2009 não se falava de blogs em Portugal, zero. E eu tive a ideia, não, vou lançar um blog e vou tentar criar um espaço onde eu consiga falar do imobiliário do ponto de vista financeiro, de um ponto de vista mais técnico, mas descomprometido, descomplicar esta coisa do subprime. Começaste a fazer os vídeos? Não, ainda nessa altura não. Na altura era só escrito. E eu comecei a escrever alguns artigos no blog, não sei com que periodicidade ia escrevendo. E o Pedro não me quis acompanhar nesse desafio. O Pedro disse, não tenho tempo, isso já não é para mim, para Gonçalo, boa sorte, não vou. E o Pedro saiu desse início do projeto do Out of the Box, na verdade, e eu comecei a pensar que se calhar era giro ter outras pessoas a escrever para o blog. Não podiam ser umas pessoas quaisquer. Claro. Tinha que ser, obviamente, gente com esta lógica mais financeira do imobiliário e que fosse middle management, ou seja, que de uma forma natural não tivesse acesso à exposição mais mediática. Não é? Porque há muitas pessoas neste país que são muito boas naquilo que fazem, têm muito para dizer e ninguém lhes liga nenhuma. Okay? E eu achei que o Out of the Box podia ser uma boa forma de tentar dar alguma visibilidade a quem tinha coisas importantes para dizer. Isso é a parte mais difícil, que é tu seres valorizado ou seres reconhecido por aquilo que dás ao outro. Estás a perceber? Pela partilha. É isso. E o Out of the Box é isso mesmo. Eu, quando idealizei o Out of the Box, há uma porrada de anos, o objetivo era esse mesmo. É a partilha pelo conhecimento e pelo conteúdo, free of charge. Esse era o objetivo. Era dar ao outro aquilo que dificilmente o outro consegue chegar. Hoje em dia é mais fácil. Há 15 anos era muito difícil, porque não havia. Claro, hoje em dia tens o Inet. Há 15 anos atrás ninguém fazia marketing de conteúdo, tudo o que tu tinhas de research e de newsletters. Nem há 10 e se calhar nem há 5. É assim. O pessoal do research que fazia era anunciar negócios, estás a perceber? Claro. E eu montei o Out of the Box para fazer um bocadinho essa ruptura e dar conhecimento. E é assim que o blog gradualmente passa de um blog quase para um portal. Porque começamos a crescer, sou eu, de repente somos 4, depois somos 5, e a essa altura já somos praticamente 20 pessoas a escrever. E cada um na sua área de especialidade. Né? E o meu esforço
durante os meus primeiros anos, quer dizer, ainda hoje em dia obviamente faço esse esforço, o meu principal trabalho era constituir uma network. Era constituir contactos, rede de contactos. Rede de contactos. Conhecer pessoas que ou não estão em Portugal, estão em Portugal, que fazem coisas giríssimas, divertidas e que se calhar têm alguma coisa de importante a dizer aos outros. Não é? Sempre com a mesma lógica. Conteúdo único, que não é repetível e tem que ser dado free of charge a toda a gente. Não é? Esse sempre foi o objetivo do Out of the Box. Os vídeos aparecem alguns no tempo, não sei dizer exatamente quando, mas é quando eu começo a perceber isto dos blogs já começa a ser uma coisa normal. Não é? Então tiveste de reinventar. Tive que me reinventar, comecei a pensar, se calhar vídeos, ninguém me liga eu lembro-me nenhuma. na altura, por acaso foi quando eu te conheci, foi com esses vídeos simples, digamos assim, e muito práticos, e faço, muito práticos, e continuo a fazer. Eu não sou de grandes produções. Muito informativos, não é? Porque o objetivo é muito esse. informativos, muito relevantes. Sim. Eu tenho que perceber que eu estou a marcar a diferença nos outros. Se eu não estiver a marcar a diferença nos outros, se eu não estiver a dar conteúdo que realmente é relevante, é novo, eu prefiro não fazer. Recorrentemente há sempre agências que me ligam para eu ir dar palestras. E eu pergunto sempre o quê? Com todo o gosto. Qual é que é o vosso objetivo? Qual é a necessidade, não é? E alguns deles não me sabem dizer. É para ocupar espaço. Tipo, é só para fazer mais E espaço eu na grelha. delicadamente recuso. Porque se não é para acrescentar valor ao outro, eu prefiro não estar. Prefiro não faturar, prefiro não ganhar dinheiro, se eu arriscar pensar que não estou a acrescentar valor a ninguém. Porque já me senti nessa posição de estar numa palestra, estar a transmitir conhecimentos e olhar para uma plateia de 100 pessoas e estar tudo de boca aberta a olhar para mim a pensar, ele está a falar exatamente o quê e para que é que isto me serve? Dizer por dizer. Não faz sentido, não é? Nenhum. Portanto, é isso com as minhas coisas do Sporting. Não é? Sporting campeão europeu. É o Sporting, que seja o que for. Não é pelo facto do Sporting circunstancialmente não ganhar que eu vou deixar de ser Sportingista, como sempre fui e sempre serei. E, portanto, eu não sou daqueles que fica logo todo irritado e furioso porque o Sporting não ganha nada. Eu sei que para o ano vou lá estar outra vez. É o que é. E vou lá estar e aconteça o que acontecer e eu arrisco dizer que se o Sporting fosse para a segunda divisão... Tu estavas lá na mesma. Eu e todos os outros. E cá estaríamos sempre. Sabes que eu curioso o que estás a dizer. Eu, como adepto do Benfica, eu sou daqueles Como que... assim? Não sabias? Eu sabia. Mas, e então eu lembro-me de ir ver um jogo do Benfica no tempo do Valde Azevedo contra os Dragões Sandinenses para a taça e perdemos 3-1 em casa. Devíamos ter aí 300 adeptos no estádio, eu era um deles, por isso. Eu gosto destas fases, das fases da resiliência e das fases da derrota que nos ajudam a crescer mais, não é? Eu acompanhava o Benfica de norte a sul e estrangeiro. Como é óbvio, e acho que fazias muito bem. Era uma religião. E o futebol, tu falas com paixão, como falas da tua família com paixão. Não, eu não falo, eu tenho que corrigir. Eu falo com paixão do Sporting. Para mim o Sporting não é futebol. É mais que isso. É muitíssimo mais do que isso. Eu fico maravilhado com os saraus de ginástica. Vou lá em casa, vou pensar que eu sou doidinho. Os saraus de ginástica do Sporting Clube Portugal são uma demonstração de sportinguismo como não há em mais lado nenhum. Tu entras no museu do grandíssimo Bernardes Diniz, em Leiria, que é um museu do Sporting feito por ele individualmente, e tu respiras Sporting. Aquilo é uma coisa extraordinária. E tu entras numa casa do Sporting e tu respiras Sporting, respiras sportinguismo. Tu chegas a um pavilhão e tu sentes o Sporting. Isso é o Sporting. Isso é o Sporting Clube. Que é mais que um jogo de futebol. Que é muitíssimo mais do que um mero resultado de futebol. Os teus olhos aumentaram e começaram a brilhar de uma forma muito mais intensa. É uma paixão. Eu literalmente todos os dias vou ao Alvalade. Todos os dias vou buscar os meus filhos aos treinos. Portanto, todos os dias vou ao Alvalade. Basicamente. E fins de semana é para seguir o Sporting, seja para ir ver jogos do meu filho, assim de vez em quando dá, e ver saraus de ginástica da minha filha, ou ir ver alguma modalidade para o pavilhão e ver o futebol. Não. Mas isso já, quer dizer, eu acho que é natural, faz parte, porque preenche-me. Eu aqui não tenho, eu tenho o gosto de ir, não é? Preenche-me.
E vou porque quero e porque gosto, e tenho esta sorte de ter filhos e sobrinhos, graças a Deus, que são atletas do Sporting Clube Portugal e que me dão muito orgulho. Eu fico muito orgulhoso de ter filhos e sobrinhos que são atletas do Sporting Clube Portugal, porque têm a honra e o prazer de representar o nosso clube. É uma honra representar o clube. Eu nunca tive essa honra, nunca tive muito jeito para o futebol. Enfim. Gosto de não fazer absolutamente nada. Pá, gosto de não fazer nada. É o meu desporto favorito, é não fazer absolutamente nada. Se eu pudesse, se calhar não trabalhava. Só investigava. Só estudava, só investigava e não trabalhava. Se calhar se pudesse, sim. Não, provavelmente. Mas como tenho que pôr pão na mesa lá em casa, tenho que trabalhar. Nós já falámos um bocadinho sobre isso, que é tantos agentes para tão poucas transações, não é? Como é que tu achas que estas pessoas vão sobreviver? O que é que achas que elas vão ter que fazer diferente para se poderem de facto destacar e conseguirem ter uma orientação, um serviço ao cliente? O que é que achas que vai acontecer a estas 40 mil pessoas que trabalham na indústria imobiliária, que têm contribuído imenso? Mas o assunto não é novo. O assunto não é novo. Tu tenhas um mercado que transaciona 160 mil casas, 150 ou 140 mil, em média tens sempre muitos agentes para tão poucas casas que são vendidas. O assunto não é novo, não é? E estamos a falar que Lisboa e Porto 70%? Não, 60% das transações? Sim, 60% mais ou menos. Sim. A área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto representa 50 e muitos por cento. Grosso modo, se juntares o Algarve, chegas aos 70%. O que me parece assim, a maior parte dos... Não é a maior parte, enfim, uma parte significativa dos profissionais da mediação imobiliária não me parece que encare isto como uma profissão. Não é uma profissão. Não é isto que eu faço. Não é. Por alguma circunstância da vida, seja ela qual for, vieram cá parar. Porque perderam o emprego, porque se reformaram, porque não têm nada para fazer. Vem cá. Tipicamente, na maior parte dos casos, um newcomer no mercado da mediação imobiliária significa uma nova lead. Atrás a casa da prima, do tio, do cão, do gato, o que for. Não é? Há uma lead, consegue trazer uma lead. Portanto, consegue de alguma forma entrar. Ou seja, significa que no mercado da mediação imobiliária não há propriamente barreiras à entrada. Não é preciso ter uma licença, não é preciso ter formação, não tem que ter um conhecimento propriamente específico sobre absolutamente nada, na verdade. Só preciso de ir bater à porta de alguma agência e dizer: eu quero começar a vender casas. E tem a porta aberta. Portanto, é natural que nós tenhamos, muitos agentes e 2, muita rotação dos mesmos agentes. Não é? Porque vamos lá ver, se nós temos, arredondando, que seja 40 mil agentes, 160 mil casas, até facilita as contas, dá em média 4 casas por agente, no pressuposto que essas 160 mil casas são todas elas intermediadas, que não são. Provavelmente só metade é que é intermediado. Portanto, ok. Reduz o mercado para metade, 80 mil, dá 2 casas por agente, a 200 mil euros cada casa, cada agente vai faturar 400 mil euros. Não é? Facilitando contas, 5% fica para a agência, desses 400 mil euros, e, com sorte, metade disso fica para o agente. Tens um ordenado médio de um agente imobiliário em Portugal. Não é verdade. Eu conheço agentes que faturam 100 vezes mais disso. 100 vezes mais, tranquilamente. Ou seja, há muita gente que não fatura absolutamente nada. Para a média funcionar, há muita gente que fatura 0 e há muita gente que fatura muito. Significa que há muita gente que está cá para passar o tempo e que não encara isto como uma profissão. Por estar. Está pela comissão? Não sei. Está porque pode ser que um dia tenha sorte de vender um imóvel e faturar alguma coisa. Não sei. Por exemplo, há várias razões. Não é que seja criticável. Pois se o mercado não tem barreiras à entrada, por que não? A questão é mais... Não é porque é que eu vou para lá? É porque não. Não tenho mais nada para fazer. Porque não? E depois há os outros que, faturando muito, são muito bons profissionais. E nós já começamos a ter muito bons profissionais na mediação imobiliária. Mas quando digo muitos bons, é muito bom mesmo. Gente que trabalha bem a sua marca pessoal, que realmente tem uma relação de proximidade com os clientes, que presta um serviço, que olha para lá da transação. Pessoas comprometidas. Porque essa é a profissão deles.
são esses, pelo menos na minha opinião, se calhar deveriam ser esses a lutar por um aumento das barreiras à entrada. Porque quanto menos barreiras à entrada houver, mais depreciativa fica a imagem da profissão mediador imobiliário, que eu acho que nem é encarado como uma profissão, é encarado como uma ocupação, né? Se tu pensares bem. Mas não, é uma profissão. É de facto uma profissão. Para muitos é uma profissão. É um estilo de vida, é um modo de vida. Para mim é a minha vida. Como é óbvio. E acho muito bem que o seja. Sou apaixonado, eu amo aquilo que faço. Eu tenho esta sorte, no final do dia é uma sorte, obviamente que eu a procurei e fiz por ela, mas é uma sorte de praticamente todos os trabalhos que eu faço com gosto. Dá gosto, gosto de fazer. Tens gosto naquilo que fazes, então? Pronto, não. Eu tenho 25 anos de consultoria e no final do dia, se tu queres algo realmente diferenciado e que te acresça valor, tens de pagar por isso. Não, tens de pagar por isso. Lamento. Eu acho que aquele teu Excel vale o preço. Para alguns vale, para outros não valerá. Eu acho que aquele Excel vale o preço. Mas eu respeito e aceito e percebo perfeitamente que para alguns não vale nada. Olha que nós temos concretizado imensos negócios graças ao teu Excel. Como eu vos disse, eu acho que vos disse isso. Eu tive um formando que montou um fundo de 35 milhões de euros à conta daquele Excel. Por isso... Portanto, cada um chega onde chega, como outros que não lhes interessa absolutamente, nada. Primeiro, tem que haver uma licença. O mediador imobiliário tem que ter uma licença para atuar no mercado. Não é a agência nem o broker. O mediador imobiliário tem que ter uma licença. Nós já tivemos, infelizmente terminaram com isso, não é? Eu diria que sim. Vamos lá ver. Agora, para teres a licença tens de ter formação. Uhum. Portanto, Sim. Para haver formação tem que haver cursos acreditados. E tem que haver entidades que acreditam e certificam esses cursos. Portanto, vai logo à Gênese. Que entidades é que vão ser essas? Pois. É uma pergunta que eu deixo. Vai ser a PEMIP, vai ser a AGMIP, são as associações todas. Para além de que, e tu já o focaste aqui várias vezes, o mercado transacionou 34 mil milhões de euros. E não há controle nenhum de nenhum regulador sobre isto, a não ser aquela coisa da formação do branqueamento de capitais, que é só para quem tem a licença. Obrigatório, não é? Não há nenhuma supervisão do mercado, não há nenhuma obrigatoriedade de nenhum tipo de formação mais de cariz financeiro e na área de mercados de capitais, mercados financeiros, investimentos, para todos estes profissionais que no final do dia lidam com milhões. Eu acho estranho. Portanto, eu diria que há um caminho longo para fazer no mercado em termos de regulação e supervisão. E isso naturalmente obriga a rever todo um processo de formação. Para responder à tua pergunta, é através do conhecimento. Eu acho que qualquer profissional, em qualquer mercado, inclusive na mediação imobiliária, se vai destacar pelo conhecimento. Pela capacidade de atualização, não é? De se atualizar, de conhecimento, de estudar. Tem que conhecer muito bem a realidade do mercado. Eu fico sempre um bocado confuso quando vejo agentes imobiliários que tanto vendem uma casa no Douro como já estão a vender uma casa em Faro. Especialização. Acho estranho, não é? Porque o mercado imobiliário é tão micro-local, eu não tenho essa capacidade. Quando me encomendam um trabalho, por exemplo, que é fora de Lisboa é a minha área de atuação por natureza, e eu digo assim, eu vou precisar de tempo, porque eu tenho que ir para o mercado, tenho que ir para a rua, eu tenho que passar dias nesse mercado, porque tenho que estudar a realidade local. Não consigo, não tenho essa capacidade, porque o imobiliário é muito micro-local. É quem demonstrar um conhecimento atualizado, abrangente do mercado, ao mesmo tempo que demonstrar que é especialista, eu acho que à partida vai estar sempre à frente. Sendo certo que isto do imobiliário não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ainda demora tempo. Claro. Eu tento sempre explicar isto. O imobiliário não é uma atividade transacional. É uma atividade relacional que se pode ou não consubstanciar-se numa transação. E, portanto, é preciso gerar relações. As relações, na minha opinião, geram-se e são mais facilmente mantidas
se tu demonstrares conhecimento. Não é se tu apareceres. Não é se tu estiveres lá. É pá, vestis bem e tal. Ou se tiveres os melhores vídeos nas redes sociais. Espetacular. Pá, não. Não. É se tu, de uma forma consistente, demonstrares conhecimento. Acrescentares valor. E isso marca a diferença. Mas tens que ser consistente naquilo que fazes. Claro. Não te podes desviar do caminho. Quando nós nos tentamos desviar do caminho e atalhar, normalmente dá asneira. No imobiliário, normalmente dá. Foi incrível o tempo que temos estado aqui, tem sido maravilhoso, altamente técnico, altamente relevante, não é? Para quem nos está a ouvir, e agradecermos a essas pessoas que nos estão a ouvir, não é? E pelo tempo que estão a despender. Alguém nos está a ouvir? Alguém nos vai ouvir? Não, acho que sim. Pelo menos 2 ou 3 pessoas vão de certeza. Os nossos amigos, é provável. A minha mulher se calhar vai ouvir. A tua mulher não vai? Não acredito. Acho que ela vai isso ouvir. É para cortar, isso não. Não, essa parte é a melhor de todas, que nós vamos fazer questão de lhe dar mais ênfase até. Bom, chegamos assim ao fim da primeira parte do podcast com o Gonçalo Nascimento Rodrigues, e como o conteúdo foi de excelente relevância para todos nós, fiquem atentos à segunda parte nas nossas redes sociais. Até já!